Produção sintrópica, um guia passo a passo para leigos na região do Paraná. Introdução. Bem-vindo ao audiolivro Produção Sintrópica, um guia passo a passo para leigos na região do Paraná. Neste guia, exploraremos os princípios da produção sintrópica e como você pode aplicá-los em sua propriedade no Paraná. Este sistema agrícola regenerativo pode criar sistemas sustentáveis, resilientes e biodiversos, ao mesmo tempo em que produz alimentos saudáveis. Capítulo 1. Escolha do local e design. Neste capítulo, vamos explorar os primeiros passos na implementação de um sistema de produção sintrópica em sua propriedade no Paraná. A escolha do local e o design adequado são fundamentais para o sucesso desse sistema. 1.1 Avalie seu terreno. Antes de iniciar qualquer projeto de produção sintrópica, é crucial entender as características de seu terreno. O Paraná é uma região diversificada com diferentes tipos de solo e climas. Portanto, a avaliação do terreno é o ponto de partida. 1.1 Topografia. Comece avaliando a topografia de sua propriedade. Observe as áreas planas, declives e encostas. No contexto da produção sintrópica, encostas suaves viradas para o norte ou noroeste são as mais adequadas. Elas recebem uma quantidade equilibrada de luz solar e podem ser facilmente utilizadas para o plantio em múltiplos níveis. 1.1.2 Drenagem. A drenagem é crucial para evitar problemas de erosão e acúmulo de água. Verifique se o terreno possui um sistema de drenagem natural ou se é necessário criar valas de drenagem para evitar o excesso de água nas áreas de cultivo. 1.1.3 Exposição solar. A exposição solar é essencial para o crescimento saudável das plantas. Certifique-se de que as áreas de cultivo recebam a quantidade adequada de luz solar durante o dia. Isso é especialmente importante para as culturas anuais. 1.2 Zoneamento. Com a avaliação do terreno concluída, é hora de criar um plano de zoneamento para sua propriedade. O zoneamento ajuda a definir como você utilizará diferentes áreas da propriedade. 1.2.1 Zonas de cultivo. Identifique as áreas que serão dedicadas ao cultivo de plantas. Lembre-se de que a produção sintrópica envolve o plantio de árvores, arbustos e culturas anuais em combinação, criando assim um sistema interdependente. 1.2.2 Áreas de conservação. Reserve áreas específicas para a conservação da biodiversidade. Isso pode incluir a manutenção de vegetação nativa, a criação de lagoas ou córregos para a fauna local, e a proteção de habitats naturais. 1.2.3 Outros usos. Considere as necessidades de sua família e quaisquer outros usos da propriedade. Pode incluir áreas residenciais, estruturas de apoio, criação de animais, entre outros. 1.3 Design de agrofloresta. Uma característica fundamental da produção sintrópica é o design de agrofloresta. Esse design implica a criação de um sistema de cultivo que imita ecossistemas naturais, promovendo a sinergia entre diferentes espécies. 1.3.1 Plantio em camadas. No design de agrofloresta, as plantas são organizadas em camadas. As árvores de dossel, que fornecerão sombra, são plantadas nas camadas superiores. Abaixo delas, você terá arbustos e árvores menores, e finalmente no nível mais baixo, plantas rasteiras ou culturas anuais. 1.3.2 Interação sintrópica. O design da agrofloresta visa criar interações benéficas entre as diferentes espécies. As árvores podem fornecer sombra, fixar nitrogênio no solo e abrigo para a fauna. Os arbustos podem proteger as culturas anuais do vento e do sol forte. As culturas anuais podem ser plantadas entre as perenes, aproveitando o espaço e a proteção oferecida pelas outras camadas. Com o design de agrofloresta, você estará pronto para começar a implementar seu sistema de produção sintrópica na região do Paraná. Lembre-se de que a escolha do local e o design adequado são a base para um sistema bem-sucedido. No próximo capítulo, abordaremos a preparação do solo, um passo crucial para o seu projeto de produção sintrópica. Capítulo 2. Preparação do solo. No capítulo anterior, discutimos a importância de escolher o local e criar um design de agrofloresta adequado para sua produção sintrópica na região do Paraná. Agora abordaremos o processo de preparação do solo, um passo fundamental para criar um ambiente favorável ao crescimento saudável das plantas.
2.1 Análise do solo. Antes de iniciar qualquer intervenção no solo, é crucial realizar uma análise detalhada para entender as características específicas de sua propriedade. No Paraná, a composição do solo pode variar consideravelmente, e essa análise ajudará a determinar as necessidades do solo em termos de nutrientes e pH. 2.1 Coleta de amostras de solo. Faça a coleta de amostras de solo de diferentes áreas de sua propriedade, garantindo que elas representem fielmente a diversidade do terreno. Cave buracos de aproximadamente 15-20 centímetros de profundidade e colete uma quantidade suficiente de solo de cada buraco para análise. Armazene as amostras separadamente em recipientes limpos e rotulados. 2.1.2 Análise laboratorial. Envie as amostras de solo para um laboratório de análise de solo confiável. A análise revelará informações sobre os nutrientes presentes, o pH do solo e a textura, permitindo que você tome decisões informadas sobre como corrigir o solo. 2.2 Adubação orgânica. Uma vez que você tenha os resultados da análise de solo, é hora de planejar a adubação orgânica. O solo precisa ser enriquecido com nutrientes para atender às necessidades das plantas. 2.2 Composto orgânico. O composto orgânico é uma fonte rica de nutrientes. É produzido a partir de materiais orgânicos, como restos de plantas, esterco e resíduos de cozinha. Adicione composto orgânico ao solo para melhorar sua fertilidade e capacidade de retenção de água. 2.2 Esterco animal. O esterco animal, quando bem decomposto, fornece nutrientes essenciais para o solo. Certifique-se de que o esterco esteja completamente decomposto antes de utilizá-lo para evitar problemas de odor e possíveis patógenos. 2.2.3 Matéria orgânica. A incorporação contínua de matéria orgânica, como folhas mortas e aparas de grama, ao solo contribui para sua qualidade e saúde. Mantenha o solo sempre coberto com uma camada de matéria orgânica para reduzir a evaporação de água e inibir o crescimento de ervas daninhas. 2.3 Cobertura morta. Uma prática comum na produção sintrópica é o uso de cobertura morta. A cobertura morta é uma camada de material orgânico colocado sobre o solo para protegê-lo e melhorar suas condições. Utilize materiais como palha, folhas secas, serragem ou restos de plantas como cobertura morta. A cobertura morta ajuda a reter a umidade, protege o solo da erosão e reduz a competição de ervas daninhas. Com a preparação adequada do solo, você estará criando um ambiente propício para o sucesso de seu sistema de produção sintrópica na região do Paraná. No próximo capítulo discutiremos a seleção de espécies de plantas a serem cultivadas e como criar um ambiente onde todas elas possam prosperar harmoniosamente. Capítulo 3 – Seleção de espécies. No capítulo anterior, discutimos a importância da preparação do solo em um sistema de produção sintrópica na região do Paraná. Agora, iremos explorar como selecionar as espécies de plantas a serem cultivadas, considerando as particularidades do clima e solo da região. 3.1 Árvores de dossel. As árvores de dossel desempenham um papel fundamental na produção sintrópica, fornecendo sombra, abrigo e contribuindo para a diversidade do ecossistema. Na região do Paraná, algumas árvores de dossel adequadas incluem mogno, Sfietenia macrophylla, uma árvore de madeira nobre, que fornece sombra densa e madeira valiosa. Cedro, Cedrela spp, uma árvore resistente que oferece sombra e madeira de qualidade. Jatobá, Himenaia courbaril, uma árvore nativa que fornece sombra e produz frutos comestíveis. 3.2 Arbustos e culturas perenes. Os arbustos e culturas perenes são essenciais para a produção de alimentos e complementam as árvores de dossel. Na região do Paraná, algumas opções adequadas incluem Araçapsidium cattleyanum, um arbusto que produz frutas saborosas e é resistente a condições locais. Café, Coffea spp, uma cultura perene amplamente cultivada na região para a produção de café. Bananeira, Musa spp, uma planta perene que produz bananas, bem adaptada ao clima local. 3.3 Plantio de culturas anuais. Embora a produção sintrópica seja focada em espécies perenes, também é possível incluir culturas anuais no sistema. Certifique-se de escolher variedades que se adaptem ao clima do Paraná e possam prosperar em conjunto com as espécies perenes. Algumas opções incluem feijão, Phaseolus vulgaris, uma cultura anual que pode ser plantada entre as árvores.
Milho, Zea mais o milho pode ser cultivado intercalado com outras plantas perenes. Abóbora, Cucurbita spp, uma cultura que pode se espalhar pelo solo e aproveitar a sombra das árvores. 3.4 Integração e sinergia. Um princípio fundamental na produção sintrópica é a criação de sinergias entre as espécies. Por exemplo, árvores de dossel podem oferecer sombra para culturas de café, enquanto arbustos de araçá podem fornecer proteção contra o vento. Ao selecionar as espécies, leve em consideração como elas podem interagir de forma benéfica. 3.5 Diversidade e resiliência. Busque diversificar as espécies cultivadas. A diversidade é a chave para a resiliência de seu sistema, pois diferentes plantas têm necessidades e resistências variadas. Isso ajuda a enfrentar condições climáticas extremas ou pragas. 3.6 Plano de plantio. Elabore um plano de plantio detalhado, indicando a localização de cada espécie no terreno. Isso ajudará a garantir um uso eficiente do espaço e uma distribuição adequada das plantas. Ao selecionar as espécies de plantas, você estará preparando o terreno para um sistema sintrópico eficiente na região do Paraná. No próximo capítulo, exploraremos o plantio e a manutenção dessas espécies para criar um ecossistema produtivo e sustentável. Capítulo 4. Plantio e manutenção. Agora que você selecionou as espécies de plantas a serem cultivadas em sua produção sintrópica na região do Paraná, é hora de aprender como plantá-las e manter esse sistema. Este capítulo abordará os aspectos práticos do plantio e da manutenção das plantas para garantir um sistema saudável e produtivo. 4.1 Plantio estratificado. O plantio estratificado é uma técnica fundamental na produção sintrópica, que envolve a disposição das plantas em diferentes camadas de acordo com sua altura e necessidades. Aqui estão as etapas para o plantio estratificado. 4.1.1 Árvores de dossel. Comece plantando as árvores de dossel, que fornecerão sombra para as camadas inferiores. Deixe espaço adequado entre as árvores para permitir o crescimento e a expansão. 4.1.2 Arbustos e culturas perenes. Em seguida, plante os arbustos e culturas perenes em níveis inferiores, próximos às árvores de dossel. Essas plantas fornecerão alimentos e diversidade ao sistema. 4.1.3 Culturas anuais. Por último, plante suas culturas anuais, como feijão, milho ou abóbora, entre as camadas perenes. Aproveite a sombra e proteção proporcionadas pelas camadas superiores. 4.2 Cuidado com a irrigação. A irrigação desempenha um papel crítico na manutenção de um sistema sintrópico saudável. O Paraná possui um clima variado, e a quantidade de água necessária pode variar de acordo com a estação. 4.2.1 Captação de água da chuva. Instale sistemas de captação de água da chuva, como calhas e cisternas, para coletar água para uso nas épocas mais secas. Reduza a dependência de fontes externas de água. 4.2.2 Irrigação por gotejamento. Utilize sistemas de irrigação por gotejamento para fornecer água diretamente às raízes das plantas, evitando o desperdício. 4.3 Poda e manejo. O manejo adequado das plantas é essencial para garantir o equilíbrio do sistema sintrópico. Aqui estão algumas diretrizes para a poda e o manejo. 4.3.1 Poda seletiva. Realize podas seletivas para controlar o sombreamento e o crescimento das plantas, promovendo a circulação de ar e a entrada de luz. 4.3.2 Controle de pragas e doenças. Fique atento a pragas e doenças e implemente medidas de controle natural, como atração de predadores naturais. 4.3.3 Fertilização adicional. Se necessário, adicione adubos orgânicos ou compostos para suprir as necessidades nutricionais das plantas. 4.4 Acompanhamento regular. A observação constante e o acompanhamento são essenciais para o sucesso da produção sintrópica. Esteja atento às mudanças nas plantas, nas interações entre as espécies e na saúde geral do sistema. Faça ajustes sazonais de acordo com as necessidades do momento. 4.5 Aprendizado contínuo. A produção sintrópica é um sistema dinâmico que exige aprendizado contínuo. Esteja aberto a experimentar, a aprender com a natureza e a adaptar seus sistemas às mudanças e desafios. Com o plantio e a manutenção adequados, você estará no caminho para criar um sistema sintrópico próspero e sustentável em sua propriedade na região do Paraná. No próximo capítulo, exploraremos a importância do monitoramento e dos ajustes sazonais para manter seu sistema em equilíbrio.
Capítulo 5. Monitoramento e ajustes. A produção sintrópica é um sistema de agricultura regenerativa que depende da observação constante e da capacidade de fazer ajustes para se adaptar às mudanças. Neste capítulo, exploraremos a importância do monitoramento e dos ajustes sazonais para manter seu sistema em equilíbrio na região do Paraná. 5.1 Avaliação constante. O sucesso da produção sintrópica depende de uma avaliação contínua do sistema. Esteja atento a mudanças nas plantas, interações entre as espécies e indicadores de saúde geral. Observe o crescimento das plantas. Verifique se as plantas estão se desenvolvendo conforme o esperado. Avalie seu tamanho, vigor e saúde. Interprete as interações. Esteja atento a como as diferentes espécies interagem. As árvores de dossel estão fornecendo a sombra necessária? Os arbustos e perenes estão prosperando sob a proteção das camadas superiores? Acompanhe a biodiversidade. Monitore a presença de insetos benéficos, aves e outros animais em seu sistema. Uma grande variedade de vida selvagem é um sinal de equilíbrio. 5.2 Ajustes sazonais. A produção sintrópica é um sistema vivo que evolui ao longo das estações do ano. A capacidade de fazer ajustes sazonais é fundamental para manter o equilíbrio do sistema. Primavera e verão. Durante as estações quentes, as plantas crescem mais rapidamente. Este é o momento de monitorar e ajustar a poda para garantir que as plantas não se sombream excessivamente. Outono e inverno. Nas estações mais frias, a vegetação desacelera. Use esse período para replantar áreas necessárias e fazer adições ao sistema se necessário. 5.3 Aprendizado contínuo. A produção sintrópica é uma jornada de aprendizado constante. Esteja disposto a experimentar e adaptar-se às mudanças e desafios. Além disso, participe de cursos e workshops. Busque oportunidades de aprendizado para aprofundar seus conhecimentos sobre a produção sintrópica. Mantenha um registro. Mantenha um diário ou um registro de observações e ações tomadas em seu sistema. Isso ajudará a aprender com as experiências passadas. Comunique-se com outros, converse com outros agricultores e especialistas em produção sintrópica para compartilhar experiências e obter orientações. 5.4 Resiliência e sustentabilidade. A produção sintrópica é um sistema que visa a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo. Ao observar atentamente e fazer ajustes regulares, você estará fortalecendo a capacidade de seu sistema de se recuperar de perturbações e manter o equilíbrio ao longo do tempo. Conclusão. Neste guia, exploramos os fundamentos de uma produção sintrópica, um sistema de agricultura regenerativa que promove a harmonia entre a produção de alimentos e a conservação do meio ambiente. Na região do Paraná, onde a diversidade de climas e solos é notável, a produção sintrópica se apresenta como uma opção poderosa para agricultores que desejam criar sistemas sustentáveis, resilientes e biodiversos. A produção sintrópica não é apenas uma forma de cultivo, mas uma filosofia que nos convida a aprender com a natureza e a trabalhar em cooperação com ela. Ao longo deste guia, percorremos os passos essenciais para implementar a produção sintrópica com sucesso. Escolha do local e design. A importância da seleção de um terreno adequado e da criação de um design que promova interações sintrópicas entre as espécies. Preparação do solo. A necessidade de uma análise de solo e da adubação orgânica para criar condições ideais para o crescimento das plantas. Seleção de espécies. A importância de escolher cuidadosamente as árvores de dossel, arbustos, culturas perenes e culturas anuais, de acordo com o clima e as necessidades do sistema. Plantio e manutenção. A aplicação de técnicas como o plantio estratificado, a gestão da irrigação e a poda seletiva para garantir que o sistema funcione harmoniosamente. Monitoramento e ajustes. A observação constante e os ajustes sazonais como parte fundamental da manutenção do sistema sintrópico. Aprendizado contínuo. A necessidade de estar aberto a aprender com a experiência, experimentar e adaptar-se às mudanças e desafios. A produção sintrópica é mais do que uma alternativa à agricultura convencional.
É um compromisso com a regeneração da terra e a promoção da biodiversidade. Ela recompensa os agricultores com alimentos saudáveis, solos férteis e ecossistemas vibrantes. Também contribui para a mitigação das mudanças climáticas e a conservação da natureza. À medida que você se aprofunda na produção sintrópica na região do Paraná, lembre-se de que a chave para o sucesso é a dedicação, a paciência e o respeito pela natureza. Este guia é um ponto de partida, mas sua jornada na produção sintrópica será uma busca contínua para criar um futuro mais sustentável para sua propriedade, sua comunidade e o planeta. Que seus esforços sejam recompensados com um sistema sintrópico florescente e uma conexão mais profunda com a terra que cuidamos.